Voltamos agora com Rede Notícia e a gente sabe que o tarifaço do Donald Trump, que entra em vigor a partir do dia 7 de agosto, ele tirou alguns dos produtos brasileiros desse tarifaço. Mas o principal produto de exportação aqui de Minas Gerais, que é o café, está incluído. Vai passar a pagar uma sobretaxa de 50% a partir do dia 7. Isso pode ser brutal para a economia mineira, que importa 80% de toda a sua produção para os Estados Unidos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café, o Pavel Cardoso, ele falou sobre essas dificuldades. Vamos ouvi-lo. Alguns itens foram colocados como listas de exceção e o café ainda não. Esse é um sentimento que o setor recebe com mais desafio, unidos na mesma diretriz que estamos, não apenas o setor privado, do lado de cá, todos nós, envolvendo da planta à xícara, toda a cadeia constituída no ecossistema café, mas também os nossos parceiros nos Estados Unidos na iniciativa privada, sabendo dos grandes números que os Estados Unidos consomem 24 milhões de sacas, 8,1 milhões de sacas saíram do Brasil em direção ao país norte-americano, que para cada dólar importado movimenta-se 43 dólares na economia americana, consumindo um volume total que geram receitas anuais de 343 bilhões de dólares, com empregos superiores a 2,2 milhões de pessoas, pagamentos de folha de pagamento da ordem de 100 milhões de dólares e acumulando impostos recolhidos de quase 40 milhões de dólares. 76% dos consumidores americanos bebem café todos os dias. Dada essa importância que por lá o café tem, ainda que sirva de uma comparação, o Brasil, que representa 40% da produção de café no mundo, temos o nosso PIB do café aqui, a receita total envolvendo consumo interno e externo, representando 0,86% do nosso PIB. Nós entendemos que aqui temos um argumento bastante sólido que substancia todos os esforços do setor produtivo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, juntamente com a diplomacia brasileira que já conversa com o governo americano, no sentido de mitigar essa questão e trazer as tarifas para os 10% anteriores ou, à luz do que foi sinalizado pelo secretário Lutnick, a 0%, uma vez que os Estados Unidos não produzem café de maneira substancial para o volume que tem. E para a gente entender melhor, né, esses impactos na produção do café, a gente vai conversar agora com a vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais, a Suzana Santos Passos. Ela está numa videochamada conosco, ela está falando de Muzambinho, ela que é uma produtora de café artesanal. Suzana, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, prazer falar com vocês. Ô, Suzana, a gente sabe de todo o esforço de diversificação de produção de café que a gente tem em Minas Gerais, né? Nós produzimos o melhor café do mundo, isso é fato, não tem conversa. Nós somos a grande potência. Se Minas Gerais fosse um país, Minas Gerais seria o maior país de maior produção de café do planeta. A gente sabe dessa importância, sabe quanto essa cadeia produtiva, ela emprega gente, ela gera riqueza, ela gera renda para o nosso estado. Como é que vocês estão tentando se preparar caso esse panorama que está desenhado para começar a ser implantado a partir do dia 7 não seja modificado, Suzana? Olha, a tarifa já é por si só, a palavra tarifa já é assustadora, né? E taxar o nosso café, como você já vem falando aí, a região sudoeste está num cinturão de cafés arábicas, os melhores cafés arábicas do nosso país, tanto em volume quanto em qualidade, em sabores. E o café na minha região é de subsistência, é o maior para o PIB. O nosso PIB é mais valorizado, o que mais contribui para o PIB da nossa região sudoeste de Minas. Como já ouvi nas palavras aí de outros entrevistados, o café é uma cadeia produtiva muito longa.
ela emprega muitos segmentos. E você já imaginou o impacto disso para o trabalhador? Quantas pessoas vão ser impactadas? Porque nós, pequenos produtores, vamos ter que fazer a conta, fechar a conta, e está difícil. Aumentando as taxas, é preocupante a nossa sobrevivência na atividade. Suzana... Nós precisamos... Não, pode continuar, me perdoe. Nós precisamos contar com a diplomacia, não a guerra de interesses, a guerra de ego, a guerra que não faz nada para crescer. Nós precisamos da diplomacia, de uma negociação sensata, porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos precisam disso, não é? Suzana, você estava falando de uma característica que é muito importante em relação à cadeia produtiva do café, que é a presença do pequeno produtor. Sim, a maioria, né? O pequeno produtor é o grande responsável pela maioria da produção do café em Minas Gerais. E aí, no seu caso, é uma especificidade ainda maior, porque vocês produzem um café especial, onde os olhos da produção sua são voltados para a exportação. Né? Aqui a gente, é claro, quem dera que a gente pudesse tomar esse café arábico, que tem um gosto totalmente diferenciado, mas a gente sabe que essa produção ela é em menor porte e é voltada para a exportação, porque o café é uma commodity que é precificada em dólar e você também precisa entender essa lógica de mercado. E aí, por exemplo, hoje, só te fazer uma pergunta sua, que eu vou te pedir para você responder depois do nosso intervalo. Quanto da sua produção, da sua propriedade, da sua empresa, está voltada hoje para vender para os Estados Unidos? Você responde para a gente depois do intervalo, tá, Suzana? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai continuar falando sobre essa problemática, sobre a produção de café, do pequeno produtor específico de um café especial voltado para o mercado exterior por conta desse tarifaço do Trump. Depois do intervalo. 12h51, estamos de volta com Rede Notícia. A gente continua agora o nosso bate-papo com a vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, a Suzana Santos Passos. Suzana, retomando aqui a pergunta do André, qual que é a quantidade, né, da sua produção que você exporta lá para os Estados Unidos? Então, essa pergunta eu não posso responder, porque eu não exporto diretamente. Ah, você não exporta? Eu vendo para trades. Eu não exporto, pessoal, sozinho, eu não exporto. Eu exporto por trades, mas meu café vai com toda a identificação, a rastreabilidade, né? Inclusive, aqui logo acima de mim tem uma foto dos meus pais de café comercializado por torrefadores dos Estados Unidos. Mas não foi feita essa venda diretamente por nós, mas através de cooperativas e de trades. Mas quanto da tua produção você direciona para essas cooperativas, para essas trades, para poder exportar? Eu direciono 90%. Meu Deus do céu. Quer dizer, não tem como ter sono tranquilo desde quando essa conversa começou, né, Suzana? Meu filho, não tem. Não tem. Cá, a fé prevalece. Por isso, nós somos cafeicultores. Sim. Aqui a gente dribla os efeitos climáticos, os intempéries, e a guerra louca, absurda, de tarifas incoerentes. Desde que começou essa ideia das tarifas, né, que o Trump anunciou que ia tarifar, a gente obviamente torce para que houvesse diálogo, a gente torcer para que houvesse esse diálogo, para que não chegasse a esse ponto de ter toda essa tarifa. E desde que foi anunciado, Suzana, vocês já começaram a pensar em alguma outra estratégia para a demanda do café, outras parcerias com outros países, ou vocês ainda estão aguardando que haja essa possibilidade de tentar reverter até o dia 7 de agosto?
nós já trabalhamos com esse pensamento, sabe? Nós somos certificados desde 2002, inclusive a propriedade aqui é pioneira em certificação no município, e o objetivo, além do gerenciamento, é buscar novos mercados, né? E buscar novos mercados é um namoro longo, não é uma coisa rápida, todos sabem, principalmente no quesito café, que é tratado na maioria, na grande maioria, como commodity. Mas nós trabalhamos com cafés certificados, com identidade geográfica, com origem, né? Nós somos Sudoeste. E esse café tem uma valorização, ele agrega valor, por isso, porque o nosso objetivo aqui é fomentar e inspirar para uma nova agricultura numa nova geração. Que agricultura seria essa? A regenerativa ou a que tenha maior respeito ao meio ambiente. Então, toda essa rastreabilidade nos valoriza bastante o produto. Mas inseguranças incríveis nos desafiam, mas eu tenho muita esperança. Eu sou muito otimista. Como eu falei, eu tenho muita fé também. Sim. Eu acredito que vão achar um meio termo e eu acho que as duas partes precisam desse meio termo, desse entendimento, e vamos torcer para que isso aconteça, porque o Brasil realmente é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, ele é um grande parceiro de longa data, e eu acredito que isso não se desfaz assim de uma hora para outra, por um ou outro gerente, o administrador, o presidente de nenhum dos países. Eu acredito firmemente, sou muito otimista que vamos ter bons negócios, bons acordos, né? Aliás, dizem que o bom acordo é aquele que não fica perfeito para nenhuma das partes. Mas estou contando com isso, que se entendam, né? Que negociem civilizadamente, com maturidade, porque o Brasil vai sentir muito, muito. Nós somos empregadores, além de vendedores de café, produtores de café, nós somos empreendedores que empregam muitas pessoas. E são mão de obra que não são assim tão fáceis de ser absorvida por outros segmentos. É né? verdade. Porque... E, por outro lado, os Estados Unidos também precisam do nosso café. É isso mesmo, era isso que eu ia até comentar agora. Essa falta de diálogo prejudica vocês, obviamente, nesse primeiro momento, mas também os consumidores norte-americanos. Suzano, agradeço a você, agradeço essa conversa, esse bate-papo. A gente está aqui na torcida para que tudo dê certo e se resolva para vocês da melhor forma. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, estou sempre à disposição. Obrigado, Suzana. E o que a Suzana colocou, só para a gente poder fechar, né, olha o tamanho da especificidade. Porque quando a gente fala de uma certificação que identifica a origem, o solo, o local, a temperatura, a gente pensa muito em vinho, né? Vinho Sim, que tem muito é verdade, disso, né? O café mineiro tem isso. E tem muito, na verdade. Tem um disso. selo ali, né? Isso como custa se fosse caro, gente. Esse selo de qualidade. Isso custa dinheiro demais para você conseguir. E para quem nunca experimentou, é um gosto muito mais apurado. Você tá doido. E é uma especificação que custa dinheiro, custa empregabilidade técnica, custa pesquisa. A gente está falando de muito investimento. Vou torcer para que tudo isso saia da melhor forma. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a sua companhia durante toda essa semana. Você que nos assiste pela tela da TV Horizonte, nos ouve na América FM, na Cultura M, eu te faço um convite. Acesse as nossas redes sociais. O Instagram, a gente está lá, TV Horizonte Oficial, com mais de 10 mil inscritos, e também no Rádio América Oficial. E tem também o nosso YouTube, viu? Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH, e tem também o canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. E se você quiser acompanhar essa entrevista, escutar na íntegra, é só acessar o Spotify, pesquisa lá Rede Notícia Entrevistas, tá certo? E agora você vai ficar com Bola na Rede e o Júnior Brasil, trazendo aí as novidades do mundo da bola. Desejo a todos um excelente fim de semana. A gente volta na segunda, ao meio-dia. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até mais. Tchau.